Proteção de Deus. Nós vemos que o mundo onde tem tantas guerras e pessoas colocando a sua segurança da vida em outras coisas, nós vemos que Davi, ele foi protegido desde o momento a qual Deus escolheu do ventre da sua mãe até o último dia da sua vida, e que Deus assim mostrou para ele. E não esquece, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas possam ser salvas também através dessa palavra. Vamos pro vídeo. Em 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver Deus cansado da desobediência de Israel e da falta de temor de Saul, por ter preferido fazer sacrifício do que obedecer a Deus. Então Deus decide escolher um menino, escolher Davi, que ali era alguém rejeitado pela sua família, não era alguém muito visado, mas que até ali no passo Deus estava com ele. Depois de ungí-lo como rei, Davi não foi feito rei de um dia para o outro. Existia um processo para que Davi pudesse ali mostrar para Deus que ele estava disposto a exercer aquele cargo, e para que ele pudesse ser preparado por Deus para que quando chegasse naquele cargo ele não se perdesse. E a Bíblia nos mostra que depois de um tempo, logo quando os filisteus vieram atacar Israel, trouxeram um gigante chamado Golias para poder destruir Israel. E o desafio era o seguinte: um homem só era necessário para poder destruir aquele gigante, e ele também lutaria contra aquele homem. Só que Israel estava tão perdido, estava tão afastado da presença de Deus, que eles esqueceram da proteção que Deus havia feito no passado, de como Deus havia livrado ele das mãos dos filisteus muitas vezes, e de como Israel foi livrado do Egito e trazido até a terra prometida. Eles haviam perdido o temor e a memória sobre a proteção de Deus. Isso já nos mostra uma coisa, que quando nós se afastamos da presença de Deus, nós esquecemos que Ele ainda está disposto a nos proteger. Nós esquecemos daquilo que Ele fez no passado nas nossas vidas. Nós esquecemos que Ele foi o Deus que nos livrou no passado, o Deus que está nos livrando no presente e o Deus que nos livrará no futuro. Então Israel havia perdido aquele temor e ninguém ali queria enfrentar Golias, porque eram grandes aos seus olhos. Eles perderam a visão de Deus e começaram a enxergar aquele que era seu inimigo, que antes era tão pequeno como grande. Mas Davi, mesmo sendo alguém não visado, mesmo sendo alguém que não era ali almejado pelos outros, carregava aquilo que Israel tinha perdido, carregava a presença de Deus, mesmo em um ambiente a qual poucas pessoas viam ele. E ele veio e enfrentou aquele gigante. E a Bíblia nos diz que ele mostrou para aquele gigante o poder do Deus de Israel. E consequentemente mostrou também para as pessoas que estavam ali em Israel que o nosso Deus, que o Deus dele ainda estava disposto a salvar. E para isso Davi usou o seu argumento daquilo que aconteceu com ele lá no pasto, no momento que ele estava não sendo visado pelos homens, como Deus havia livrado ele do urso e do leão. Deus havia dado força a Davi, Deus havia protegido Davi no pasto, e ele mostrou ali para Saul: esse mesmo Deus me livrará da mão desse filisteu. Então perceba-se que Davi, ele lembrava daquilo que Deus tinha feito, porque quando nós mantemos a nossa intimidade com Deus, Deus sempre constantemente nos lembra daquilo que ele tinha feito. Mas perceba-se que Davi ali conseguiu derrotar aquele gigante e viveu ali no palácio do rei por um bom tempo. E a Bíblia nos mostra que Davi começou a ser muito almejado pelas mulheres, por todos os soldados, viram que ele era alguém que Deus estava com ele. E Saul, por sua vez, foi amaldiçoado por Deus por um espírito que entrava sobre ele e atormentava-o. E por causa disso ele começou a sentir inveja de Davi. Ele começou a almejar aquilo que Davi tinha. E a Bíblia nos mostra que Saul começou a perseguir Davi. Perceba-se que Davi, ele já passou pelo pasto, Davi já passou pela derrota do gigante, mas ainda Davi não estava pronto para ser rei. Porque se Davi estivesse pronto para ser rei, Deus destronava ali Saul na hora e colocava Davi. Só que Deus queria mostrar para Davi que o mesmo Deus que estava com ele lá no pasto também era o mesmo Deus que iria proteger ele em qualquer circunstância. Quando nós éramos ali novo na fé, nós víamos a proteção de Deus, nós sabíamos como Deus estava nos guardando, mas quando nós estamos crescidos, às vezes nós esquecemos daquilo que Deus está fazendo, às vezes nós esquecemos que Deus é aquele que dá a provisão sobre nossas vidas, às vezes nós esquecemos que Deus é aquele que guarda a nossa vida e a vida da nossa família. E por causa disso, Davi começou a passar por uma perseguição.
onde ele não tinha paz, até na terra dos filisteus ele começou a entrar para poder se proteger. E Deus ali provou o coração de Davi naquele momento. A Bíblia nos diz que ele entregou ali mais de 2 vezes Saul na mão de Davi. Só que Davi não se atreveu a destruir Saul. Davi mostrou que o seu coração era diferente. Davi mostrou que o seu coração não era um coração de vingança, não era um coração de querer tirar aquilo que é do outro para poder usufruir, mas ele sabia que Deus era aquele que tinha feito a promessa para ele. A promessa não vinha de Saul e a promessa não vinha dele porque até Deus chegar até ele, ele não era nada, ele não sabia de nada, as pessoas não davam crédito para ele. Então ele sabia que aonde ele chegou era por causa de Deus. Pensando nisso, Davi ali negou-se matar Saul e deixou com que Deus cuidasse disso. E a Bíblia nos mostra que Deus protegeu Davi. Deus guardou Davi ali na terra dos filisteus, Deus guardou Davi depois, até que ele foi entronado, até que ele estava preparado. E a Bíblia também nos mostra que Davi esteve guardado por Deus até os últimos dias da sua vida. Mesmo após o seu pecado, mesmo após as perseguições, mesmo após o seu próprio filho tentar tomar o seu trono, Davi foi guardado até o último dia da sua vida e morreu de velhice. Então perceba-se que o Deus que começa conosco, ele também é interessado em terminar conosco. Porque nós pensamos assim que só começar o evangelho é suficiente, mas na verdade mais importa que você termine do que você só comece. Porque se você começar e parar no meio do caminho, não vale de nada, você perde tudo. Pensa bem, um corredor, quando ele vai começar a corrida, ali é muito importante, todo mundo vibra. Mas se ele parar no meio do caminho, ele não ganha nada. Se ele parar no meio do caminho, não valeu de muita coisa aquela corrida dele. Só que logo que ele vai até o fim, tentando, lutando e chega, ali a sua recompensa é dada a ele. Também é assim nas nossas vidas com Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que nós temos que permanecer até o fim para ser salvo, para que nós possamos estar com Jesus lá no céu. Então não adianta nós estarmos começando, mas não estamos terminando. Não adianta nós estarmos com Deus lá no começo e no meio do caminho a gente parar de estar com Deus. Porque Deus, ele está conosco em todo momento. Então, quando Deus ele faz aquilo com Davi, ele estava mostrando para Davi que ele, aquele que livrou Davi do urso e do leão, também era capaz de livrar ele de qualquer coisa. Mostrando que ali ele livrou o povo de Israel, ele livrou todos eles das mãos de Faraó e que ele ainda assim poderia livrar. E isso não mudou nas nossas vidas. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. O mesmo Deus que salvou no passado é o nosso Deus. O mesmo Deus que te deu livramento ontem ou no passado é o mesmo Deus que te dará livramento hoje. Porque o nosso Deus está nos guardando com força todos os dias da nossa vida, como nosso amigo, como nosso escudo para nos proteger contra as forças do inimigo. Então, nós sabemos que o diabo, ele, todo momento está se levantando. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge ao nosso redor para tentar nos tragar. Só que Deus, ele é também interessado em estar conosco todo momento, porque a Bíblia também nos diz que ele não tosqueneja, ele nem pisca os olhos, ele não dorme, ele está todo momento guardando a nossa vida. Então talvez você tenha perdido a confiança que você tinha em Deus lá no passado, quando ele te protegia, quando ele te guardava ali de forma mais visível, e que hoje você está passando por essa prova, talvez você se pergunte assim, poxa, cadê aquele Deus que me guardava no passado? Será que Deus vai me guardar hoje também? E a palavra dele é a sua vida hoje, que eu te guardei no passado, vou te guardar hoje e te guardarei amanhã e até as consumações dos séculos, até você estar comigo. Então não preocupa o seu coração, não deixa com que a angústia venha tomar conta da sua vida e te faça perder a confiança naquele que já te fez andar pelas águas, naquele que já abriu o mar vermelho para você, naquele que já te deu comida quando você não tinha o que comer, naquele que te deu força quando você não tinha. Ele não mudou, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar e os seus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Ele está ouvindo a sua oração, só que no momento ele agirá. Às vezes ele espera que Faraó chegue perto de nós para mostrar que ele também é capaz de abrir o mar. Às vezes ele espera o inimigo nos cercar para mostrar também que ele é capaz de destruir um exército somente com um anjo.
Então tem coisas que Deus permite na nossa vida, irmão, para mostrar que Ele é o nosso provedor, para mostrar que Ele é o nosso protetor. Então nesse momento de dificuldade que você talvez esteja passando, nesse momento de dificuldade, de sede que você talvez esteja passando, Jesus será a sua solução. Ele será o seu protetor, será o seu advogado que lutará por você, será aquele que irá proteger a sua família e a sua vida. E não importa se 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, Ele estará contigo. Ele te protegerá e não deixará que o seu fio de cabelo seja tocado, mas que Ele será aquele que vai fazer na sua vida. Espere nele, confia nele, porque do mesmo jeito que Ele salvou Davi no passado, do mesmo jeito que Ele salvou a sua vida lá no passado, Ele também se garante de salvar também nessa situação a qual você está passando. Então descanse o seu coração, sabe, confia no Senhor e a resposta Ele te dará no momento certo. Se você chegou até o final, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Continue assistindo outros vídeos também que vai estar mostrando aí na tela para que você possa aprender mais sobre aquilo que eu trago para vocês, na palavra do Senhor, e que você possa vir mais vezes aqui nesse lugar. Não se esqueça de nos acompanhar e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Amém.